Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Corrêa de volta aqui para a gente fechar. A aula de hoje a gente acaba com esse tema, o tema da coisa julgada, parte 6, beleza? Eu aqui com Guto, Bruno e Gabi e sem o Guibô, mas com a hashtag lançada, Volta Guibô. Como eu disse para vocês, o Guibô se sentiu desprestigiado, o Guibô não se sentiu valorizado, ele vazou, eu não sei onde ele tá, mas eu acredito que se a gente tiver bastante aí gente pedindo para ele voltar, ele vai voltar. Então, coloca nos comentários aqui a hashtag VoltaGuibô, se vocês quiserem que ele volte aqui pro lugarzinho dele. Beleza? Vamos seguir aqui para a gente terminar o tema dos limites objetivos da coisa julgada, para entender qual parte da decisão judicial faz coisa julgada e depois falar sobre as relações jurídicas de trato sucessivo e a coisa julgada. A aula passada a gente finalizou como? A gente finalizou trabalhando ali com a questão, com a afirmação, né, de que o que faz coisa julgada é a questão principal que fora expressamente decidida. Então, eu pedi para condenar o réu a pagar alguma coisa, o juiz condenou, é isso que faz coisa julgada, ou o juiz deixou de condenar, é isso que faz coisa julgada, ou o juiz condenou parcialmente, é isso que faz coisa julgada. A aula de hoje, eu disse para vocês que ia subir um nível. A gente ia tratar de um ponto mais difícil, mais complexo, que é para tentar entender se, eventualmente, questões não principais, questões prejudiciais, também podem fazer coisa julgada. Então é isso que a gente vai ver. E para isso, eu vou trazer duas situações aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Vou colocar na tela para vocês aqui. Então vamos dar uma olhadinha para a situação 1, tá? O Antônio ingressou com uma ação de alimentos contra o Francisco. Tá aqui, ó. Pedido do Antônio: a condenação do réu ao pagamento de alimentos. Vem a contestação e o réu, o Francisco, nega que é pai. Provas: DNA constata que não é pai. Olha isso daqui. Olha o que o juiz diz na sentença. Como o réu não é pai, julgo improcedente o pedido de alimentos. Ninguém recorre e se tem coisa julgada. Pela leitura aqui do 503, não há dúvida que a questão dos alimentos, no caso, a improcedência do pedido de alimentos, fez coisa julgada. Por quê? Porque a ação era uma ação de alimentos. A questão principal desse processo era o pedido de alimentos. Sobre isso, o Estado se pronunciou, o juiz julgou, e aí isso fez coisa julgada, no caso, entendendo que ele não tinha que pagar alimentos. Agora vamos voltar comigo aqui. Vamos olhar para a situação 2. O Francisco morre. E aí o Antônio ingressa com uma ação contra o espólio de Francisco, pedindo a parte da herança. Vem a contestação e diz assim: Antônio, né, o espólio de Francisco ali, diz assim: olha, Antônio não é filho de Francisco, tá? Invocando, inclusive, esse DNA que foi realizado no outro processo. E aí vem o questionamento. É possível discutir novamente essa questão da paternidade? Gente, se eu responder que é possível, é porque eu estou dizendo que a questão da paternidade não fez coisa julgada no primeiro processo. Vejam, no primeiro processo foi decidido que ele não era pai. Mas isso não era a questão principal. A questão principal era o pedido de alimentos. Não ser pai ou ser pai é uma questão prejudicial. Como assim, professor, questão processual? Ó, toda vez que dentro de um processo você ouvir essa palavrinha aqui, ó, questão, entenda isso como um ponto controvertido. Então, é um ponto controvertido? Claro que é. Veja isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Na situação 1, olha o que
o Antônio. O Antônio, ele fala, eu sou filho do Francisco, eu quero alimentos, porque ele é meu pai. Vem o réu e diz que não é pai. Em resumo, ser pai é uma questão. Por quê? Porque o Antônio diz, Francisco é meu pai. Vem o Francisco e diz, eu não sou pai. Então isso é uma questão, é um ponto de controvérsia, tá? Como saber se esse ponto de controvérsia é prejudicial ao pedido? Qual que é o pedido? Condenação em alimentos. Pergunto para vocês, ser pai ou não ser pai influencia no pedido de alimentos? Se a resposta for sim, é porque é uma questão prejudicial, e no caso é, tá? Então, se é pai, vai ganhar os alimentos. Se não é pai, não vai ganhar, tá? Então, professor, qual que é a discussão aqui? É entender se essa questão prejudicial faz coisa julgada. É isso que a gente vai ver da leitura do parágrafo 1º desse 503. Olha o que diz o parágrafo 1º do 503. O disposto no caput, que é justamente o quê? Fazer coisa julgada, né? Aplica-se a resolução de questão prejudicial. Opa! Então, quando o juiz resolve um ponto controvertido que prejudica o pedido principal. Decidida, foi o caso, expressa e incidentemente no processo. Vejam, ele disse, não é pai. Isso não era uma questão principal, era uma questão prejudicial. Não fazia parte do pedido do autor. O autor não entrou com uma ação pedindo investigação de paternidade e alimentos. Se ele tivesse entrado com isso, seriam duas questões principais. A paternidade e os alimentos. Mas não. Ele entrou com o pedido de alimentos. Ser pai ou não ser pai era uma questão prejudicial. É algo que influencia, mas não era o pedido principal. Quando, professor, que isso faz coisa julgada? Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é o seguinte. Esses 3 requisitos aqui, eu vou colocar um sinalzinho de mais. Os 3 têm que aparecer. Não basta um, tá? Então, primeiro, dessa resolução depender o julgamento do mérito. Pergunte o seguinte, dá para o juiz decidir essa ação sem primeiro falar se é pai ou não? Ué, como é que ele vai decidir a ação de alimentos se uma parte diz que é filho e a outra diz que não é o pai? Primeiro ele precisa decidir isso. Então, depende? Depende. Legal. Então, o primeiro requisito, atendido. Segundo requisito, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Pergunto, sobre a questão de paternidade, teve contraditório? Teve, tanto que o réu disse que não era o pai. Teve produção de prova? Teve DNA, então teve contraditório efetivo. Se o réu fosse revel aqui, esqueça. A gente não ia falar em questão, em coisa julgada sobre essa questão prejudicial, tá? Então, segundo requisito, cheque, atendido também. Terceiro, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Quando eu falo em matéria e pessoa, eu estou trabalhando com aquelas hipóteses de competência absoluta. E aí eu tenho que fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Vamos lá. A questão prejudicial aqui é o quê? É a paternidade, certo? Certo. O que eu tenho que imaginar? Eu poderia ter uma ação para discutir a paternidade como questão principal? Poderia. Eu poderia ter uma ação, por exemplo, de investigação de paternidade, certo? Certo. Então você imagina, se existisse a ação de investigação de paternidade, tivesse uma ação pedindo para ser declarado filho. Essa ação poderia tramitar onde tramitou a ação de alimentos? Com certeza. Por quê? Porque é uma ação que tramita na justiça estadual, é uma ação que tramita numa vara civil ou, se na localidade tiver vara de família, numa vara de família. Em resumo, não há diferença de competência absoluta. Não tem nada nessa segunda ação que levaria a competência para uma vara federal, por exemplo, para uma vara criminal. Não. Continuaria no mesmo lugar? Continuaria. Em resumo, esse tipo de ação, né, a investigação de paternidade,
poderia ter sido julgada, se fosse uma ação, fosse como questão principal a investigação de paternidade, poderia ser julgada pelo mesmo juízo que julgou o pedido de alimentos? Poderia. Então, atendeu-se ao terceiro requisito. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse nosso caso aqui, ó, a resposta é não. Por quê? Porque réu não ser pai e improcedência do pedido de alimentos, ambos fizeram coisa julgada. Beleza? Tranquilos? E para finalizar, sempre tem alguém que diz: ô professor, a tal da sentença de alimentos, o juiz julgou improcedente nesse seu exemplo aqui. Mas isso é improcedente para o resto da vida? Depende. Depende do quê? Depende se tiver alguma modificação fática. Quer ver, ó? Por quê? Porque a gente vai falar agora das relações de trato continuado, relações jurídicas de trato continuado, ou relações jurídicas continuativas, ou relações jurídicas de trato sucessivo. Tudo a mesma coisa. O que é isso? São relações que se renovam com alguma periodicidade. Quer um exemplo? Ação de alimentos, né? A pessoa entrou com uma ação de alimentos contra o pai, ganhou os alimentos lá, R$2.000 por mês. O que acontece? Todo mês o pai tem que pagar os 2.000. Então, a cada mês se renova a obrigação, certo? Pagou 2.000 esse mês, no mês seguinte, novamente 2.000, no próximo 2.000 e assim vai. Pode ser que no curso dessa relação a situação fática se modifique. Pode ser que esse pai tenha um acréscimo patrimonial, pode ser que esse filho tenha um acréscimo de despesa, pode ser que esse pai tenha uma redução patrimonial, por exemplo, o pai teve um outro filho, tem menos condição, o pai mudou de emprego, está ganhando menos, não sei. Quer dizer o quê? Quer dizer que nessas relações de trato sucessivo é possível que alterações fáticas autorizem a mudança do que foi decidido antes. Quer ver? Ó? É o que diz o 505, lá no inciso 1º. Se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então não é que a decisão de alimentos não faz coisa julgada, ela faz. Diante daquela situação fática e jurídica, ela não muda. Se tiver uma nova situação fática ou uma nova situação jurídica, pode mudar. Mas aí, como você tem uma nova situação fática ou uma nova situação jurídica, você na verdade tem uma nova causa de pedir e por isso você tem uma nova ação. Então, por exemplo, eu pago alimentos para o meu filho, R$2.000 por mês. Está definido na sentença, transitou em julgado. Eu perco o meu emprego. Eu digo, juiz, eu perdi meu emprego, estou fazendo bico, estou ganhando menos agora. Eu queria reduzir os alimentos de 2.000 para 1.500. Opa, eu mostrei uma modificação fática. Mesma coisa o meu filho. Poderia ter tentado com uma ação pedindo para aumentar os alimentos porque o pai está ganhando mais ou porque ele está precisando de mais coisa, ou seja, uma mudança fática. Vamos imaginar que um casal lá tinha definido a guarda do filho estava com a mãe, tal, transitou em julgado essa sentença. Aí, depois de um tempo, teve uma alteração legislativa, isso aconteceu no passado, criando a guarda compartilhada, ou seja, modificação da situação jurídica. Vem o pai e fala, olha, agora eu quero revisar a guarda, eu quero que seja guarda compartilhada. Ah, mas já foi definido que era com a mãe. Sim, porque era uma situação de direito naquela época, hoje mudou, porque hoje tem a guarda compartilhada, eu quero então rever. Ou uma nova situação fática, a guarda estava com a mãe, mas eu descubro que a mãe se envolveu com uma pessoa muito perigosa agora que está maltratando meu filho, eu quero rever essa guarda. Pode? Pode. Ou não necessariamente vai ganhar, mas é a questão de que, como é uma relação que se renova, todo mês a mãe tem a guarda ou o pai tem a guarda, todo mês o alimentante paga os alimentos, são situações que se renovam mês a mês. Então, a cada renovação é possível uma nova discussão, claro, desde que haja alteração de fato ou de direito. Dá mais um exemplo, prof? Dou. Por exemplo, uma relação locatícia.
Pode ser que eu tentei rever o valor da locação há um ano atrás, não consegui. Mas agora eu tenho novos fatos que me autorizam a pedir novamente a revisão da locação. Pode ser que eu consiga? Pode ser que eu consiga, sem problema nenhum. Mas o importante é, eu só vou conseguir rever, modificar isso, se eu tiver novos fatos ou uma nova situação de direito. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês nesses 6 blocos de coisa julgada. Um grande abraço, bons estudos, me dá uma moralzinha, já estamos aí com mais de 3.000 inscritos, rumo aos 4.000 inscritos. E lembrando, aqui é vídeo novo, pelo menos toda segunda, quarta e sexta. E não se esqueça de colocar a hashtag aí, VoltaGuibo, porque ele precisa voltar, ele dá um charme especial para nossa aula aqui, beleza? Então, VoltaGuibo, não esquece de colocar ali nos comentários. Um grande abraço e até mais.